Vamos agora à agenda dos candidatos a prefeito de Teresina, aqui na nossa capital, começando com Fábio Abreu. Elivaldo Barbosa acompanhou essa agenda. Foi ao movimentadíssimo Centro Comercial do Parque Piauí. Como é movimentado o Centro Comercial do Parque Piauí, na Zona Sul de Teresina. Lá, na conversa com lojistas e consumidores, anunciou promessas de revitalização do comércio na Zona Sul de Teresina e também dos mercados públicos. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. Ao lado da vice, Diana Carvalho, o candidato Fábio Abreu fez campanha no Centro Comercial do Parque Piauí, Zona Sul. Conversou com lojistas, populares, apoiadores e prometeu incentivos ao comércio da região. Nós estamos acompanhando aqui no Parque Piauí a receptividade das pessoas, algumas reclamações de comerciantes, mas dentro daquilo que a gente tem proposto para a mudança que Teresina precisa, para a melhoria das pessoas, principalmente os empreendedores, as pessoas que querem de alguma forma iniciar o seu empreendimento, aqueles que querem continuar. Essa é a visão que a gente tem e principalmente também da receptividade das pessoas. Fábio Abreu anunciou também medidas para revitalizar os mercados públicos de Teresina. O mercado é uma referência, nós temos mercados aí que estão abandonados, como é o caso do Disseu 2 e do Renascença, mas aqui ele tem essa referência porque fica numa avenida que também é comercial. Então o objetivo nosso é fazer com que a avenida se torne mais atrativa, que é de responsabilidade do município, como uma parte de infraestrutura, tem que ser priorizada e vai ser priorizada aqui no Parque Piauí, assim como a reforma desse mercado, tornando o mercado digno para as pessoas que costumam fazer as suas compras nessa região e no mercado do Parque Piauí. Mercados públicos, um dos objetos aí de observação, então, do candidato Fábio Abreu. Elivaldo. Eles existem aí em todos os bairros de Teresina, praticamente em todos os bairros de Teresina, ou em todas as zonas de Teresina, do centro até sul, norte, sudeste, enfim, e tem sido alvo, então, desse debate eleitoral nesta campanha em torno da disputa pela prefeitura da capital. O candidato Fábio Abreu, do PL, ele que luta aí nessa reta final de campanha, ao lado da vice, a pastora Diana, no sentido de, eu diria até, Joelson, de recuperar um pouco o terreno perdido no curso da campanha. Ele teve Covid, teve uma quarentena, se recuperou, no sentido de se reposicionar numa disputa para tentar uma vaga num eventual turno extra ou segundo turno na disputa pelo Palácio da Cidade. E as caminhadas e o contato com a população parece que está ficando cada vez mais frequente entre os candidatos nessa fase final, Lídia Brito. Joelson, nos últimos dias, a gente está aí há 10 dias do dia 15 de novembro, então os candidatos estão apostando no contato com o eleitor, seja por meio das caminhadas ou da realização de reuniões políticas, mas os candidatos apostam que esse contato direto, uma conversa com o eleitor, é a estratégia final para conseguir o voto e, quem sabe, convencer aqueles, Joelson, que ainda estão indefinidos. Agora vamos trazer a agenda do candidato Fábio Novo, candidato do Partido dos Trabalhadores. Nájila Fernandes acompanhou a agenda do candidato. Durante esta semana, o candidato Fábio Novo priorizou visitas aos mercados públicos de Teresina. Na manhã desta quinta-feira, o candidato foi ao mercado do Disseu 1. Conhecendo mais de próxima a realidade, uma triste realidade, um grande potencial que nossa Teresina tem de gerar emprego e renda, mas os mercados estão mal posicionados, mal programados, mal planejados. Vou dar dignidade para esses espaços, para que as pessoas possam comercializar seus produtos e também fazer com que os mercados passem a ser, de forma digna e decente, lugares estratégicos para a gente também fazer turismo. Animado com o contato que tem tido com a população, o candidato enfatiza que a reta final da campanha é decisiva para o resultado das eleições do próximo dia 15. O candidato do PT garante que, se Teresina entrar na lista dos municípios onde alguns atos de campanha foram proibidos, a decisão é respeitar o que for determinado. Nós vamos respeitar a posição da medicina e da ciência. Tem sido sempre isso que a gente tem feito. A gente tem procurado nos moldar à nova realidade. Nós cancelamos alguns atos que a gente entendia que dava mais aglomeração. Estamos fazendo essas visitas, estamos fazendo bicicletaço, enfim, tentando nos moldar ao novo normal.
Ainda na tarde desta quinta-feira, Fábio Novo participa de um bicicletaço. Às 16 horas, na Vila Irmã Dulce. Às 19 horas, o candidato participa de entrevista em emissora de TV. E às 20 horas, realiza reunião no bairro Matadouro. Lídia Brito, candidato Fábio Novo, que tem apostado inclusive em outras modalidades de transporte, né, de modais, bicicleta, tentando falar a respeito dessas possibilidades criativas, meio que adaptando isso também à campanha política. O que se vê, Lídia Brito, é que, independente de orientações, todos os candidatos estão se aproximando muito da população nessa reta final. Gelson, a gente até comentava hoje mais cedo que todos os candidatos, quando a gente entrevista, questiona com relação a essa questão da pandemia, eles falam, né, que estão seguindo as recomendações sanitárias, mas o que a gente percebe é que nessa reta final, todos os candidatos estão buscando essa aproximação e indo para lugares onde se gera aglomerações como os mercados públicos, né? Não tem como você fazer uma visita a um mercado público, a um espaço como o shopping da cidade, de alguma forma não gerar ali uma aglomeração, né? E os candidatos estão focados nesse momento em realmente garantir o voto, Joelson. No Palácio. Elivaldo Barbosa, qual foi a maior aglomeração que você já viu assim? Olha, a Lídia lembrou aí o shopping da cidade, né, Joelson? Eu lembro da Lídia, a maior aglomeração eleitoral no shopping da cidade. Sabe quando foi, Lídia e Joelson? Quando? Não. Em 2010. Disputava a eleição para o governo do estado, a reeleição, o Wilson Martins. E ele trouxe aqui para dar uma turbinada na campanha, ninguém mais, ninguém menos que Romário, disputando o Senado, Romário, candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, e Marcelinho Carioca, candidato a deputado federal, não foi, ele ficou na segunda suplência, pelo PSB, os dois filiados ao PSB. Rapaz, quando esses homens chegaram lá no palácio, lá no shopping da cidade, foi um rebuliço, esse shopping quase ia ao chão. Eu escapei lá na multidão porque eu entrei no ônibus. No ônibus que trazia os jogadores. Trazia os jogadores. Daqui mundo... eu não saio mais. Ainda bem que eu encontrei com os dois lá. Foi fácil a entrevista até, em decorrência desse tumulto que foi gerado em 2010 na campanha eleitoral, já na reta final, pertinho do dia da eleição. Falando de jogadores de futebol aposentados, né? Meu amigo, assim, é loucura. Marcelinho Carioca e Romário. Impressionante, Elivaldo, relembrando aí as histórias da política. E o Major Diego, qual foi a agenda do candidato? Elivaldo Barbosa acompanhou, né, Elivaldo? Acompanhei sim, Joelson. Ele passou o dia numa empresa que dá assessoria à campanha, planejando a reta final. E as chuvas acabam inspirando bastante o discurso da oposição nessa fase da campanha. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. Há 10 dias para a eleição e influenciado pelas chuvas de novembro, o candidato Major Diego defende projeto para melhorar a drenagem na cidade. Essas chuvas, né, São Pedro mandou, eu acho que para abrir os olhos de muita gente e para rememorar o teresinense da falência dessa gestão. Nós temos problemas gravíssimos na área da drenagem. Nossas galerias nunca foram feitas e hoje Teresina sofre com as chuvas, como vai sofrer se não mudar a gestão? Major Diego revela estratégia para os últimos dias da campanha do Patriota. Nós estamos nas ruas, nós estamos atendendo a todas as demandas da imprensa, das redes sociais, todos os dias andando e nos manifestando, começando cedo e terminando tarde. Todo dia eu não termino antes de meia-noite. E assim levando a Teresina a nossa proposta. Elivaldo Barbosa falando sobre saneamento básico, né? Exatamente. Essa é outra questão que está na ordem do dia do debate eleitoral. Saneamento básico, agilidade nos financiamentos, a necessidade da cidade de ampliar a rede de galerias, e isso acaba motivando bastante o discurso, principalmente dos candidatos de oposição. Muito bem. Lídia, vamos falar agora de dois pontos mais sensíveis aí na nossa cobertura de hoje, porque Doutor Pessoa e Kleber Montezuma falaram um pouco sobre o outro, né, vamos dizer assim. Um fez referência à candidatura do outro. E sabe como é que é? Estão na disputa, ninguém vai elogiar o adversário. Agora, Lídia Brito, você acompanhou Doutor Pessoa. Como é que foi esse tom da fala de Doutor Pessoa?
Gelson, a gente tem percebido que Dr. Pessoa e Kleber Montezuma, eles têm feito uma espécie de antecipação de um possível segundo turno aqui em Teresina. Nessa reta final, os dois já estão aí agindo como se fosse um segundo turno, né, entre MDB e PSDB. E Dr. Pessoa hoje fez uma mini carreata, ele tem apostado nesse modelo de comunicação com o eleitor por meio de mini carreatas, e o Dr. Pessoa fez duras críticas à gestão do PSDB, que é representada por Kleber Montezuma, né? Segundo ele, é uma gestão tirana. E Dr. Pessoa, Elivaldo, também fez questão de falar sobre o problema de drenagem e das galerias de Teresina. Vamos acompanhar. Há 34 anos que esses tiranos estão aí e não resolveram o problema. Eu, o Robert Rio, meu vice, meu amigo, é prioridade. É prioridade. Nós não só a Zona Leste, como toda Teresina. Isso é uma vergonha. Nem começou o inverno, está tudo aí alagado. Esta falta de vergonha administrativa do passado e até do presente, a partir do dia 1º de janeiro, quando nós estivermos na Prefeitura Municipal de Teresina, nós vamos focar, porque o povo pede, Deus quer e nós vamos fazer. Os problemas acontecem principalmente no período do inverno. Então é um descaso, não estão olhando para o povo, querem administrar dentro de um cubículo e nós não. Vamos administrar com o povo, com o chamamento do povo. Onde tiver os problemas, nós vamos conversar para resolver os problemas existentes que há 34 anos eles não resolveram. O Elivaldo deve se lembrar, Elivaldo, que quando se iniciou a campanha política, quando nós íamos entrevistar o Dr. Pessoa, ele sempre falava que não iria focar em críticas, mas iria focar na apresentação de propostas, né? E nessa reta final, o candidato tem focado muito nessa estratégia de fazer essa crítica à gestão tucana, representada por Kleber Montezuma, né? Ele falando aí que a gestão tucana é uma gestão fechada, né? Segundo ele, é uma gestão que resolve os seus problemas dentro de um cubículo, né? Ou seja, aquela questão é uma gestão de gabinete, uma gestão fechada, e o candidato focando naquilo que é considerado hoje a pedra no sapato da gestão tucana, né? Que é essa dificuldade de resolver essa questão da drenagem em Teresina, Joelson. O que costuma se dizer na gíria, né? Abrir a caixa de ferramentas, é quando você começa a apontar defeitos no adversário, coisas desse tipo. É essa fase de Dr. Pessoa, Elivaldo? Olha, se a disputa já foi antecipada no primeiro turno, Joelson, a tendência é você integrar o discurso propositivo com o discurso de críticas, e críticas duras, mirando o principal adversário. Isso dos dois lados. Os dois lados. Então vamos ver o que disse Kleber Montezuma. A Lídia Brito também ouviu Kleber Montezuma. Vamos ouvir o que disse Kleber Montezuma, candidato a prefeito pelo PSDB. A cidade vai decidir se é o professor Kleber, 20 anos de secretário na cidade, que sabe dialogar, que sabe resolver problemas, que é solução, ou se a gente vai entrar com o outro lado. E o outro lado tem uma experiência de fazer péssimos governos. Eles já estiveram no governo 2 vezes. E todas as 2 vezes foi um desastre. Desastre para os funcionários públicos com atraso de salário, desastre com a desorganização da máquina pública e desastre com os serviços públicos, que é o mais importante. Os teresinenses, os piauienses padeceram muito com eles no governo. E nós vamos ter agora que decidir se a cidade de Teresina vai continuar resolvendo problemas com quem sabe resolver, e é o professor Kleber, ou se vai entrar nesse caos que são eles. Lídia, quem são eles a quem faz referência a Kleber Montezuma? Kleber Montezuma, ele fez aí uma lembrança às gestões do MDB, né, no governo do estado, mas fez questão de associar, Joelson, o nome de Dr. Pessoa, a candidatura de Dr. Pessoa ao Palácio de Karnak. Segundo Kleber Montezuma, Dr. Pessoa representa o governo de Wellington Dias, né? Mesmo não sendo o candidato do PT, mas o MDB é hoje o principal aliado do governador Wellington Dias na Assembleia Legislativa, e para o candidato tucano isso significa
que doutor Pessoa representa o Palácio de Karnak. Mas doutor Pessoa faz questão de dizer que tem uma candidatura independente, ele e seu vice, Robert Rios, do PSB. Robert é um crítico do governador Wellington Dias e eles durante toda essa campanha, buscaram fazer uma campanha se distanciando dessa imagem do governador Wellington Dias e do Palácio de Karnak. Mas Kleber Montezuma agora usa esse discurso de buscar aproximar o adversário do Palácio de Karnak, Joelson. Bom, quando faz referências a eles, refere-se às gestões do MDB, Elivaldo Barbosa. Nós tivemos aqui recentemente Alberto Silva 2 vezes, né? Alberto Silva, na década de 1970, ele não era nem MDB, era ainda Arena, né? Arena e tal. MDB foi na segunda gestão do ex-governador Alberto Silva, na década de 1980, de 86 a 90. E mais recentemente, o ex-governador Zé Filho. E Monsanto. Monsanto, aliás, Monsanto, em 94 a 98 até 2001, quando foi cassado pela Justiça Eleitoral, em 2001, Monsanto. São as gestões do MDB. E mais recentemente, a gestão do ex-governador Zé Filho, que concluiu a gestão iniciada por Wilson Martins em 2011 e ele concluiu até 2014, quando perdeu a eleição para o atual governador Wellington Dias. Olha, ficou finalzinho, né? Finalzinho, foi só para completar. Exatamente. Completavam ali. Os 8 meses, né? 8, 9 meses. Foi, 9 meses. Então ele tenta fazer um link entre doutor Pessoa e essas gestões. Seria mais isso é mais um aspecto político relacionado a essas comparações de modelos, ou seja, é o administrativo envolvido também na parte política e deve marcar bem o tom caso este seja mesmo o cenário de um eventual segundo turno aqui em Teresina. Esse será o principal embate político, digamos assim, envolvendo os dois postulantes ao Palácio de Karnak, caso, repito, a situação não está, o martelo não está batido. Vamos esperar o que vai acontecer na eleição do dia 15 de novembro, para que a gente possa falar com mais tranquilidade em relação a um possível turno extra. Mas sendo esse o cenário, eu acredito que no aspecto político será esse o tom do debate entre os dois postulantes. Daqui para frente o tom vai ser mais ou menos esse.